Shalom, bem-vindos a mais este sábado, mais um sábado do Repartir. Eu estou muito feliz aqui por estar aqui ministrando essa palavra. Pode ter certeza que não é por uma obrigação, né, que nós repartimos essa palavra, mas é por um encargo, né. E eu estou muito feliz aqui de estar aqui nesse sábado do Encontro à Beira-Mar, celebrando o suprimento. Hoje vamos falar um pouco sobre suprimento. O que você entende sobre suprimento, qual é o suprimento que Deus tem para nós. E nós temos uma palavra de direção na Bíblia para abordarmos esse assunto. Quando Deus... Suprimento, gente, é muito mais do que bens materiais. Já vamos começar por aí, né? Suprimento é algo que vai muito além, transcende isso, né? Vamos ler o texto que nós temos aqui de João, que traz um pouco de uma mensagem de suprimento, né? A passagem de quando Jesus aparece na praia para eles, né? Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simeão Pedro disse-lhes: "Vou pescar." E eles o encorajaram. "Nós vamos contigo também." Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite nada pegaram naquela noite. Entretanto, no clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. Jesus lhe perguntou: "Moços, tendes aí alguma coisa para comer?" E eles lhes responderam: "Não." Então Jesus orientou-lhes: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Assim que Simeão, Pedro, ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados da praia, né? Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: "Trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar." Simeão, Pedro, né, entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: "Vinde e tomai o vosso desejum." E nenhum dos discípulos tiveram coragem de indagar: "Quem és tu?", pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e o fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado com os mortos. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Muitas vezes nós esperamos o suprimento do Senhor e parece que ele não vem. Sabe, suprimento, o mundo ele está acostumado a ver o suprimento como bens materiais. Se você tem, então você é próspero. Então, se você não tem, você não é próspero. E a verdade é que não é bem dessa forma. E o suprimento de Deus, ele também não é só em bens materiais. Às vezes nós estamos galgando algo para a nossa vida. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida e Deus já te deu um direcionamento. Fala, a sua vida vai ser conduzida desta forma. E aí você está batalhando naquilo, correndo aquilo e parece que a coisa não vai. Parece que você não consegue pescar nenhum peixe. Até que vem a voz de Deus, fala: "Lança a rede em tal lugar, em tal lado, com tais conexões." E de repente vem a rede cheia de peixes. Esse é o suprimento que Deus tem para nós, sabe? O suprimento de bondade, de benignidade, de benevolência, das vontades dele para a nossa vida, e não só bens materiais. Os bens materiais são consequência, né? E não são os fins. São meios para a gente fazer a obra, meios para a gente cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus nos supre de diversas maneiras, em diversas ocasiões, de diversas formas. Muito mais do que bens materiais, muito mais do que recurso. Supre com uma palavra, supre... Sabe, Deus ele nos supre mesmo nós não merecendo, né?
Deus é bom o tempo todo. Às vezes você pensa assim, se eu não tenho alguma coisa, é porque Deus não está sendo bom comigo. Não, Deus é bom o tempo todo conosco. Às vezes, se você não está conseguindo algo, ou se você não tem algo, é porque Deus pode estar te forjando. Ele pode estar te forjando para que você tenha pensamentos mais altos, mais elevados, para você chegar num outro patamar. Mas Deus é bom o tempo todo. Se você pensa na bondade de Deus, como Deus nos supre o tempo todo com a sua benevolência. Ouvir os pássaros, comer uma comida boa, algo bom que a gente gosta, abraçar alguém que você ama, abraçar seus filhos. Tudo isso é bondade de Deus. Tudo isso é um tipo de suprimento que Deus nos dá em nossas vidas. E nós vivemos isso, nós temos acesso a isso o tempo todo, às vezes até mesmo sem merecer, né? Nós temos mais uma palavra aqui, falando também um pouco de suprimento, mas trazendo no contexto a igreja, que é Filipenses 4:10. Vamos aqui em Filipenses, aqui na minha Bíblia, de papel, né? E vou ler aqui um texto para vocês, trazendo esse contexto de suprimento, mas para o corpo. Aqui é Paulo falando para a igreja de Filipenses, né? Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro assim por estar necessitado, portanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, seja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizerdes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os nativos que enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja a glória por toda a eternidade. Amém. Aqui, Paulo fala do dar e receber. Esse é um tipo de suprimento que Deus nos ensina a praticar, né? Não por uma obrigação, como ele fala aqui no texto, não por uma obrigação, muito menos como uma barganha, algum tipo de barganha, porque eu vou dar e vou ter algo em troca, não. Mas no dar e receber, um tipo de suprimento. E dar e receber, às vezes, é muito mais do que recurso. Aqui, no caso, ele dá o exemplo de que ele estava com a necessidade de alguns recursos e eles supriram ele em excesso, mais do que aquilo que ele precisava. E como uma oferta. Isso é dar e receber, porque ele os alimentava com a palavra. Ele trazia um alimento também para eles, né? Então, isso nos ensina um suprimento do corpo, como é o suprimento do corpo, o que Cristo ensina para nós, para nós praticarmos como suprimento. E que suprimento é muito mais do que recursos. Às vezes uma palavra, um tempo de qualidade com o irmão está precisando escutar algo, o irmão quer conversar, né? Isso é suprimento. Isso é dar e receber. Isso é o que Jesus nos ensina o corpo, ensina a igreja a fazer. É um tipo de suprimento valioso, valiosíssimo que Deus nos ensina. Sabe? Deus, ele capacita as pessoas para trazer esse tipo de suprimento. Você é um ungido, é um separado de Deus. E você tem que ter essa conduta, né, do dar e receber.
E como eu disse, não é por uma obrigação. De repente você sente no seu espírito, vou ofertar na vida do meu irmão, vou ajudar ele a fazer alguma coisa. Ou até vou lá na casa do meu irmão tomar café, vou lavar a louça para ele, né? Porque, sei lá, tem filho, tem alguma coisa, não tem tempo, às vezes vou ajudar ele a arrumar a casa dele lá. Vou fazer, sabe? Um tipo de oferta, oferecer, dar e receber, dar e receber. Isso é um suprimento. Como se diz, reconheço em ti as minhas forças, ó Senhor Jesus. Reconhecemos em Deus as nossas forças. Deus, ele traz as conexões, ele traz as pessoas. Sabe, quando às vezes a gente pensa que uma coisa não está fluindo, normalmente é porque nós estamos tentando fazer pelas nossas forças. Não necessariamente pela nossa vontade, mas pela nossa força. Nós estamos tentando dar o nosso jeito. Agora, quando Deus traz as conexões pelas forças dele, por um propósito dele, por algo maior, então a coisa flui naturalmente. Inclusive esse suprimento, esse dar e receber entre os irmãos. E nós temos que ter fé. Sabe? Fé é uma coisa que está muito ligada a esse suprimento. Descansar no Senhor e ter fé de que o suprimento virá, né? Virá de alguma forma. Isso me faz lembrar um texto aqui de Hebreus, que eu vou ler para vocês, um texto para a gente saber um pouco da essência da fé. A gente entrar um pouco nisso na fé, porque nós temos que ter fé de que o suprimento virá, que o suprimento não vai faltar. E um pouco da essência da fé, do que é fé. Vou ler aqui para vocês. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e porque aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim, e por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, até hoje. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, portanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos que se consagram a ele. Pela fé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não deviam ser vistos, motivo por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros que ele da mesma promessa. Portanto, aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Até aqui. Veja, aqui eu trouxe um pouco do contexto do que era a fé. E que aqueles que têm fé em Deus, fé que ele pode fazer, que ele tem poder para fazer o que ele quer fazer, ele tem poder para trazer todo o suprimento de qual você necessita, isso é algo maravilhoso. Isso é algo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Isso é questão de fé, muita fé, de que o suprimento virá, de que nós temos essa promessa de Deus para nossas vidas. Os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos, muito mais elevados do que os nossos, irmãos. Muito mais. Quando a gente pensa que a gente pensa grande, Deus vem e mostra que a gente não pensa tão grande assim. Que a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para absorver ainda da palavra, muita coisa para absorver nessa questão de suprimento mesmo.
quando a gente pensa que a gente está, enfim, que a gente sabe tudo, na verdade a gente não sabe nada. Entendeu? E Deus nos supre o tempo todo. A bondade de Deus é bom o tempo todo. Aqueles que descansam no Senhor, eles terão esse suprimento. Sabe? Isso me faz lembrar Isaías 40:31, que diz: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, você parece que você está andando, está correndo atrás de alguma coisa, não está vindo suprimento, não está vindo aquilo que você esperava, mas se você espera no Senhor, você sabe que o suprimento virá, a resposta virá na hora certa, aquilo que Deus prometeu para a sua vida virá. Se você está convicto de que vem do Senhor, se prepara, meu irmão, se prepara, porque o jugo, aliás, a unção quebra todo jugo. Se algo está pesado na sua vida, parece que algo precisa sair da sua vida, algo está acontecendo, a unção quebra todo o jugo. Tudo que é pesado na tua vida, tudo que não está fazendo as coisas andarem, não está fazendo os suprimentos chegarem, Deus, com a sua unção, Ele quebra todo esse jugo, Ele quebra todo esse pensamento, Ele quebra tudo, irmãos. E Ele traz a sua benevolência, a sua bondade. Como eu já disse aqui, você poder ouvir os pássaros, você poder respirar, sentir o ar puro, uma chuva. Quando dá aquela chuva, você sente o cheiro da chuva. Tudo isso é suprimento de Deus para nossas vidas. É muito mais do que um recurso, é muito mais do que pôr um dinheiro na conta. Sabe, o recurso, ele é necessário. Mas uma coisa que a gente aprende aqui é que os meios, o recurso, eles são meios e não são os fins. Os meios, eles têm que ser utilizados para os fins. E quais são os fins? A obra de Deus. Sabe, eu vejo alguns questionamentos sobre o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio ou se ele era algo da época do primeiro Adão, né? Na verdade, assim, eu creio que nós temos o livre-arbítrio, mas nós, dentro do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos ser escravos de Cristo, ser escravos de Deus, servirmos ao Senhor. Nós escolhemos isso, nós temos essa escolha. Nós fomos salvos para termos acesso direto ao Senhor, e como servos do Senhor, nós temos acesso, como servos e filhos de Deus, nós temos acesso a todo o seu suprimento, a toda a sua palavra, a tudo aquilo que Ele tem para nós, a toda a sua bondade, enfim, a toda a sua promessa, a promessa de vida eterna, a promessa das regiões celestiais. E, meu irmão, como eu já disse, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Ele faz muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Por isso é importante, nas nossas orações, nós não orarmos de qualquer forma, orarmos de forma banal ou de forma automática, sabe, repetitiva, querendo vencer Deus pelo cansaço, né? Nós temos que orar com o coração, com o espírito, se esvaziar da alma, não fazer uma oração pedinte, só pedindo coisas, pedindo bens materiais. Os bens materiais, como eu disse, são meios para atingir o fim é a obra de Deus. Então, se tiver que vir um carro, que seja para honra e glória do Senhor, seja comer, seja beber, será para a honra e glória do Senhor. E como filhos de Deus, nós vamos comer e beber do melhor que há nessa terra. Nós desfrutaremos do suprimento do melhor que há nessa terra, como filhos de Deus. Se você crê nisso, eu creio nisso. Eu sou testemunho de alguém que abriu mão de tudo que eu ajudei a conquistar na minha vida, de forma terrena, para começar do zero, e nada faltou. Glória a Deus, que nada faltou na minha vida. E isso é um testemunho de que Deus, Ele supre de todas as maneiras, de todas as formas, quando a gente menos espera, vem o recurso de algum lugar, vem uma palavra, às vezes está precisando escutar uma palavra, precisando falar com alguém, o suprimento vem, as pessoas vêm, as conexões vêm, tudo acontece. Amém, irmãos? Então, espero que você tenha sido edificado com essa palavra, que tenha entrado um pouco na sua mente o que é o suprimento de Deus, que é muito mais do que somente bens materiais, entendeu? E que dentro desse dar e receber do corpo da igreja, que você possa ofertar neste corpo com alegria, pois Deus se alegra por aqueles que se ofertam com alegria, sabe?
Dai e vos será dado uma boa parte, recalcada, sacudida e transbordante. Amém, irmãos? Que o Senhor seja com seu espírito, que você possa ser iluminado e protegido por esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Amém? Shalom. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por esse dia que se chama hoje, Pai, por essa virada de chave, pela vida dos nossos irmãos. Glorificamos o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado por fazer moradia em nós, fazer moradia em todas as casas, Senhor, que clamam e louvam o teu santo nome, invocam a Ti. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as coisas que têm nos acontecido, Pai. Muitas coisas, Senhor, têm acontecido para que nós sejamos crentes, crescidos, fortalecidos e maduros no Senhor, para que possamos gerar frutos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas positivas ou negativas. Ó Senhor Jesus, aleluias. Outro nome poderoso não há, quer nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós proclamamos o teu nome, amamos a sua pessoa, laboramos para a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. É aquela que não podia gerar filhos através da tua palavra, Deus. Ó, Senhor, receba a sua semente, ó, Senhor Jesus, e gerou no tempo, Senhor, que para muitas mulheres, para muitos povos, Senhor, que seria impossível. Para ti não é impossível. Gerou o seu tempo, Pai. Ó, Senhor Jesus, obrigado, porque Sara pôde conceber. Ó, Senhor Jesus, e o meu primeiro riso que foi de deboche, mas um riso que foi de alegria, tendo o prazer de segurar o filho da promessa, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, que muitas vezes, Pai, o seu filho também ficou ali contatando o Senhor, podendo te receber as palavras, Pai, e foi obediente, Pai, prefigurando o Senhor. Senhor Jesus, louvamos ao Senhor pelas figuras, Senhor, presente, ó Senhor Jesus, chamado Pai a fé, Abraão, Pai, que creu e recebeu, Pai, mesmo com cada um com o ventre amortecido, o tempo, um corpo, Pai, um corpo carnal que não pode conceber nem gerar. Senhor Jesus, não há impossíveis para ti. Seus filhos receberam a sua palavra, Pai, ainda que se achando, Pai, velhos, mas entenderam que no Espírito conceberia do Senhor, Pai. Muito obrigado, estamos aqui. Hoje somos descendência sua. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos oferece, Pai. Ó, Senhor Jesus, que nós possamos a cada dia, onde nós estivermos, Pai, invocarmos o seu nome e semearmos as sementes, Pai, que o Senhor se agrada, Pai, através da tua palavra divina, ó Cristo todo, inclusive extensivo, que essas sementes, Pai, a 30, 60, 100 por um, em cada vida, Pai, ao contatarmos ao Senhor, que não seja nós, mas possamos exibir o Senhor em nossas vidas, Senhor, para aqueles ainda que andam nas trevas, Pai, que brilhe a luz do Senhor Jesus, do teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus Trino, habitando no nosso Espírito, Senhor. Muito obrigado, Pai, que aquele que une ao Senhor é um só com o Senhor. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, se infunde no nosso ser, transforma, Pai. Ó Senhor Jesus, visita as pessoas, Pai, que ainda estão no tempo de escuridade, Pai, na ignorância, com tantos véus, Senhor, tantos conceitos, Pai, tantos preconceitos diante delas mesmas, Senhor Jesus. A verdadeira derrota é daquele que não crê no Senhor, mas aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, Pai. Ainda que falido, Pai, possamos crer na presença do Senhor todos os dias da nossa vida, porque a tua palavra é tudo que nós temos, a tua presença é tudo que nós anelamos e cremos, Pai. Nós cremos independente do tempo, Pai. Ó Senhor Jesus, o Senhor é tudo para nós amamos ao Senhor, tocamos ao Senhor na beleza da sua presença real para nós. A sua palavra é doce, maravilhosa e projeta, Senhor, a tua maravilhosa presença em nós, Pai. Muito obrigado, Pai, que tua palavra, Senhor, é viva, penetrante e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, Pai. Ó Senhor Jesus,
que traz toda a intenção do coração. Oh, Senhor Jesus, dividindo corpo, alma e espírito juntas e medulas, Pai, para entender a intenção do coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos irmãos, pelo cenáculo de oração, Pai, pelos passos de cada um na Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos seus filhos e filhas que ministra a Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluias. Nós te amamos, Senhor. Invocamos a Tua presença, Senhor, sobre os filhos dos Teus servos, Senhor, sobre as gerações que ainda vai vir para a casa do Senhor. Vai ouvir em espírito, Pai. Levanta mesmo, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que o diagnóstico médico é impossível, Pai. As causas estão acontecendo negativas, para que o poder do Senhor seja manifestado nesses lugares que há impossível, Pai, que para ti não é impossível, Senhor. Você é o Deus dos impossíveis, Pai. Quebra toda a corrente que prende seus filhos, Pai, nas situações de religiosidade, Pai, que ainda não foram retirados os véus, que todos recebam no Espírito a boa, perfeita vontade do Senhor, a atuação. Ó Santo Espírito de Deus, clamamos a Ti, adoramos a Ti, Senhor Jesus, que Deus igual nenhum outro há, Pai. Ó Senhor, nem comparado a Ti, não existe, Pai. Muito obrigado, somos Teus filhos, te adorando na beleza da Tua santidade, Pai. Abençoa nossos pastores, dispensando cada um deles, Pai. Ó Senhor Jesus, a necessidade que eles têm, Senhor, seja invocado, Senhor, Tua presença, Senhor, a cada dia, aniquilando tudo aquilo que é negativo, Senhor. Nós entregamos cada um com amor, Pai. Agradecemos ao Senhor por todas as palavras recebidas, Pai. Ó, Senhor Jesus, visita, Pai, aquele homem, Pai, que precisa tanto da Tua presença, Pai, para aniquilar, Senhor, aquela escuridade que ele acredita, aqueles ídolos, Pai. Senhor, quebrando com toda dor, Senhor, que o inimigo tem colocado sobre a vida dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quanto assim tem, Senhor? Quantos já desceram assim? Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar.
paz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Oh, Senhor Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte,
águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor. Tu és o rio, Senhor.